Olá, colega espírita, estamos novamente na telinha, agora com o programa Questionar, Aprender e Melhorar da TV Web Luz. Estamos o Pedro Neves e eu, Ivan Franzolin, e vamos falar sobre um tema sectarismo. Que palavra chata essa, não? Eu tive que recorrer ao dicionário. Sectarismo, o que é? É algo parecido com intolerância. Então o tema que nós vamos explorar é sectarismo, a intolerância dos espíritas, que devemos evitar. Então, o que a gente pode falar mais sobre sectarismo? Bom, primeiro que a gente não devia ter, né? Porque se a gente acha que todo mundo é igual perante Deus e eu devo amar ao próximo, né, como a mim mesmo, eu não podia tratar essa pessoa diferente. Sectarismo tem uma conotação pejorativa, né? Em sentido estrito, estou lendo aqui, tá? Se aplica ao seguidor de uma seita, ou seja, aquele cara que acha que aquela seita, aquela religião dele é melhor do que a outra, mas também pode denotar um zelo ou um apego exagerado a um ponto de vista. Sectário também é aquele que tem uma visão estreita sobre um assunto. Eu sou sectário porque eu vou e sigo uma determinada seita religiosa, qualquer que ela seja, ou eu tenho um ponto de vista estrito e digo, essa é a minha verdade e a minha verdade é a verdade. Na base dessa história toda, a gente tem, né, o egoísmo de achar que eu sou melhor que você. Então, eu tenho uma visão estreita sobre um assunto, inflexível sobre aquele assunto, e eu estou com a melhor percepção da verdade. Portanto, vem para o meu lado aqui que você vai bem. Essa história. Ora, você ter uma linha de pensamento que você aceita, que você se sente bem e não se sente bem com outra linha, com a linha oposta, isso é natural, todo mundo tem. Você passa a ser sectário, fazendo sectarismo, quando você é intolerante. Eu não aceito, a opinião diferente da minha é insuportável para mim. Intransigente. É intransigente. Então, isso é muito ruim. Por exemplo, há espíritas que têm uma linha de pensamento, dizendo, olha, colônias espirituais que foram trazidas por André Luiz não consta da codificação. Então, eu ponho de lado. Eu acho que isso precisa ser estudado mais, porque não tem na codificação. Tem outros que falam, eu não admito que alguém fale em colônia espiritual. Então, são posições diferentes. Um é aquele que fala, eu me sinto mais confortável seguindo o Kardec, que não abrange esse tema. E outro diz, eu não admito que alguém fale isso não é espiritismo. Então, se alguém coloca na rede social, ele já responde, isso não é espiritismo. Começa agressivamente. Isso é ser sectário. Intransigente, inflexível. Não é uma ideia muito boa, né? Porque se a gente olhar até numa história mais recente, aí tinha tantas certezas. Pessoalmente, você pode fazer isso, que você acreditava há uns 15, 20 anos atrás, que era o melhor, que era o correto, que era o bom. Hoje a gente vai mudando aí, né, bastante. Tem uma piadinha legal sobre isso. Tem um cara lá, um piloto de avião, eu recebi agora recentemente, acho que até piadinha de internet, é uma desgraça você falar, porque todo mundo já viu. O piloto lá de um jatão, né? De repente encosta do lado dele um jato F-15, e aí o cara fala, e aí, tudo bem? Né? Você conversa pelo rádio, fala, dá uma olhada no que eu vou fazer. Aí o cara no jato do F-15 sobe, feito maluco, dá umas 15 piruetas, desce, passa do lado, faz um estardalhaço, viu só? Ele falou, rapaz, que negócio legal, né? Comandante, fica vendo agora o que eu vou fazer. Aí passa 5 minutos o jato lá. Não faz nada. Aí também não responde, né? Fala, o que aconteceu? Bom, nesses 5 minutos eu fui no banheiro, comi um croissant, marquei né, no hotel lá, 5 estrelas, onde eu vou ficar quando eu chegar. Eu fiz um monte de coisa. Ou seja, a percepção que a gente tem daquilo que é bom, daquilo que é certo, quando é mais jovem, é muito diferente, porque o cara está privilegiando outros aspectos na medida que a gente vai mudando. Então, ser inflexível é uma bobagem muito grande, porque a gente muda ao longo do tempo. Se a gente muda ao longo do tempo de percepção, por que eu acho que nesse momento aqui, eu acho que todo o resto do mundo está errado, se daqui 10 anos eu mesmo vou achar que eu estava errado?
Você falou bem, você falou da evolução do conhecimento. Ora, a doutrina espírita, os espíritos disseram, ela não foi ditada completa. Kardec afirma isso em A Gênese. Ela foi ditada uma parte dela. Ela precisa ser ampliada, ela precisa crescer. Como é que eu vou crescer um conhecimento se você me fala, olha, eu acho que podem existir colônias espirituais. Não quero falar sobre esse assunto. Isso aí não é espiritismo. Uhum. Ora, que nem um amigo meu, quando eu falei a respeito de data limite, eu não acredito muito nisso. Então, é ruim isso. O conhecimento não avança. Eu tenho que explorar, eu tenho que argumentar. Por que você acha que não existe? Porque não consta de Kardec. Mas você acha que tudo que não consta de Kardec está errado? Ora, se a doutrina não foi ditada completa, logo Kardec não falou tudo. Não é? Mas será que esse ponto é um ponto que ele não falou, mas que existe? Não sei, mas não podemos deixar ele de fora. Então, nós precisamos ter diálogo para poder prosseguir, para poder investigar, para poder desenvolver os assuntos. Sem isso, nós vamos ficar só na intolerância, na sintonia de sentimentos negativos. Olha, tem uma diferença muito grande entre intransigência e você ter um raciocínio e desconfiar de que aquelas coisas muito novas estão certas ou estão erradas. Eu fiz uma provocação aqui brincando sobre um assunto que é assim, a gente tem que ter, antes de tudo, uma postura de que é possível que o que eu conheço ou que o que se conhece também, né, sobre determinado assunto não está completo. Isso é verdade, é fato. A intransigência e a inflexibilidade faz a gente ficar engessado, não sair do lugar, mas ao mesmo tempo a gente não pode ser afoito e ir aceitando qualquer coisa que vai aparecendo, porque tem alguns modismos aí que se apresentam para nós de uma profundidade assim, de uma xícara de chá, né? Então, tem umas maluquices que aparecem de vez em quando. Eu diria do pires da xícara de chá. Então tá bom, é o pires. Eu quis ser um pouquinho mais bonzinho, já vamos para a xícara, né? Porque xícara pode ser um pouco maior. Então, a grande questão é a gente ter flexibilidade para aceitar a possibilidade de que tem coisa nova que pode ser verdade. A gente ter discernimento e uma postura em relação a isso de investigação. Então, tudo que se apresenta é possível. E tem mais ainda, né? Tem uma frase que me persegue do meu amigo Nelson, que ele fala sempre esse negócio aí, ficou na minha cabeça. Nelson Leite, estou dando direito autoral para você. Não é o fabricante de vela que vai inventar a lâmpada. As coisas disruptivas, elas aparecem fora daquele cotidiano, daquele dia a dia. E normalmente, quando aparece num outro ambiente e vem para um ambiente de cá, e eu estou falando de coisas simples, tá? As pessoas que estão naquele paradigma não aceitam. Tem uma lenda aí, né, que eu acho que é verdade, que um japonês inventou um relógio eletrônico que foi oferecer para a indústria suíça. Mas como o relógio eletrônico não tinha o paradigma do relógio suíço, eles recusaram e agora não existe mais aquela indústria daquele jeito. Isso a gente não sabe se é verdade, mas que é verdade que a Kodak era líder mundial em máquina fotográfica e filmes e ela perdeu para o digital. Acabou. Quer dizer, não é no ambiente daquele paradigma que ele conseguiu criar o digital. O digital foi criado e ele ainda assim demorou para aceitar o digital. Então, isso tudo nós temos que pensar que essa intolerância ela tem que ser banida do nosso comportamento. Isso não quer dizer que eu não tenha que ser firme. Se eu estou discutindo com alguém, eu posso ser firme, com educação, tudo, mas eu posso ser firme na minha posição, mas não querer dialogar. Eu posso não querer dialogar como Kardec. Se ele achava que o interlocutor não era sério, ele não dialogava, mas se era sério, ele dialogava como dialogou com padres, com um monte de gente, que nós vemos na Revista Espírita, essa postura dele. Então, vamos fazer prevalecer o conhecimento espírita. Nós já temos uma boa base, nós temos que desenvolver. Então, nós temos que passar daquele paradigma de achar que a Terra, por exemplo, era o centro do sistema solar e do universo.
né? E não se aceitava nada ao contrário. Passamos milênios assim. Então isso não nos ajudou em nada. Isso é sectarismo, é intolerância, que nós não queremos para os espíritas e para o espiritismo. Nós vemos você no próximo programa. Clica, sininho, dá opinião, manda pergunta, discute entre vocês, discorde da gente, mas bota a tua cara para bater para a gente aprender mais. Até a próxima.